Meditando com os florais, Sistema Bá. Olá, tudo bem? Hoje vamos meditar com o floral Honeysuckle. Respira profundo. Mais uma vez. Inspirando e expirando pelas narinas. Muito bem. Continua nessa respiração lentamente pelas narinas, ao mesmo tempo que vai fechando os olhos. Vai relaxando o corpo, soltando, vai entrando em contato com você mesma, tá abrindo para essa meditação. E eu vou ler para você uma frase para a gente entrar em contato com o floral Honeysuckle, ok? Você pode repetir mentalmente ou oralmente. Vamos lá? Eu aprendo com o passado e me liberto dele, me concentrando no presente. Eu vivo no presente e escolho e acolho o futuro. Respira profundo. Muito bem. Tudo bem? Bom, como eu sempre comento aqui sobre os florais, né? Às vezes a gente acaba caindo em aspectos negativos e nem percebe. E quando vê, já tá bem afundado ali, né? Mas faz parte, tá tudo bem. Sempre tem uma maneira de a gente voltar ao que a gente era de fato, ou o que a gente gostaria de ser, a nossa verdadeira essência, que fica lá gritando dentro da gente, né? Então eu vou ler para vocês alguns aspectos negativos e vou falar também depois os aspectos positivos que esse floral vai ajudar a gente a chegar. Tudo bem? Então, essas frases, comentários que eu vou falar, você só ouve sem julgamento, acolhe no seu coração, com carinho e respeito. E se por acaso você estiver sentindo essas coisas, não tem problema, porque a gente vai trabalhar isso. Tudo bem? Faz parte, acolhe com respeito e com carinho e com amor. Tudo bem? Respira. Muito bem. Então, quais serão esses aspectos que não são tão legais assim? É quando a gente se sente que está preso ao passado, né? Os ciclos não se acabam, a gente fica repassando, revivendo aquilo. Quando a gente está se sentindo meio nostálgica, com muita saudade, né? Tá se sentindo com falta de vitalidade, não tá acreditando muito no futuro, né? Também não tá essas coisas pelo presente, interesse tá zero, tá muito distraída, sonhadora, tá presa na dor, como se a dor virasse um bichinho de estimação, não consigo soltar ela, quem precisa ficar lembrando dela o tempo todo, né? Também fica presa em perdas lá do passado. O desapego tá difícil, principalmente quando as experiências são ruins lá do passado, tudo bem? Então, tudo isso daí são coisas para a gente pensar, porque a vida são ciclos, né? Nada dura para sempre. Já dizia um ditado chinês que diz assim: a única coisa que dura para sempre é a impermanência, ou seja, nada dura para sempre, né? Então, as coisas são ciclos, elas começam, se desenvolvem e terminam. E quando a gente vive o ciclo amorosamente, com tudo que ele veio para trazer pra gente, e a gente se despede dele com carinho, com amor, a gente está pronta para o próximo passo. Quando a gente não se despede dele com carinho, com amor, a gente fica presa ao passado, tudo bem? Então vamos trabalhar isso. Respira profundo. Mais uma vez. E agora eu vou fazer algumas perguntinhas, você não precisa responder, só preste atenção. A sua mente, quando ela capta essas perguntas, ela mesma vai procurar uma solução para isso, porque a nossa mente ela é muito curiosa. Quando a gente pergunta da maneira certa, ela busca tudo, cavuca aí dentro da gente, né? Tudo para responder aquela questão, ok? Então, silêncio, acolhe tudo, sem julgamento e só ouve. Você poderia se permitir sentir tudo o que você está sentindo neste momento? E você poderia acolher, respeitar e aceitar tudo aquilo que você sente, sem julgamentos. E você poderia mergulhar mais profundamente na origem desse sentimento.
e você poderia ir até o núcleo dele e você poderia ver se você precisa realmente desse sentimento. E você poderia deixar e soltar isso, deixar ir embora quando? Respira profundo, mais uma vez. Ok, muito bem. Bom, já falamos um pouco do aspecto negativo, né? E já trouxemos isso à tona. Agora a gente vai trabalhar os aspectos positivos, que é onde o Floral Honeysuckle consegue trabalhar, né? Ele vai direcionar a gente para isso, vai levando aos pouquinhos, bem suavemente. Bom, os aspectos positivos, né? Seria o quê? Seria a gente ter mais capacidade de viver no tempo presente, que é só onde a gente consegue fazer alguma coisa. No presente, no passado já era, no futuro ainda nem chegou. A gente nem sabe se chega lá, não é verdade? Então, essa capacidade de viver no presente. E não mais perceber o passado como se fosse a coisa mais principal, incrível. Pode ter sido incrível, mas já está no passado. A gente ainda tem uma vida inteira pela frente. E isso sim pode ser incrível. E agora a gente vai tentar ver como uma experiência valiosa o passado, mas ele vai só fornecer lições para o presente, né? A gente não vai ficar preso nele. E a gente vai ter curiosidade e força de vontade para avançar na vida sem arrependimento. Se olhar para a gente vai olhar para frente de agora em diante, ok? Se é o seu caso, agora a gente vai trabalhar o aspecto positivo dele. Então, respira profundo, mais uma vez. Vou fazer igual daquela vez. Eu vou fazer algumas perguntinhas, você só ouve e deixa que a sua mente trabalha para procurar uma resposta e trazer a solução, ok? Você poderia se permitir aceitar tudo o que a gente falou agora de bom e você poderia dar as boas-vindas a esses novos sentimentos e você poderia se abrir para receber e escolher e se decidir por esses sentimentos mais elevados. E você poderia também deixar tudo isso sair quando? Respira profundo, mais um pouquinho de pergunta. E você poderia se permitir viver no presente, em sua plenitude? E você poderia se permitir soltar correntes e concretizar novos sonhos. E você poderia ter a percepção de ter um realismo em relação ao passado, um desapego e deixar ele ir. E você poderia despertar o seu interesse pelo momento presente. E você poderia acolher esses processos de transformação da vida. E você poderia ter a capacidade para mudar e estabelecer novos vínculos. E você poderia ter sabedoria e entregar a um novo panorama maior na sua vida. E você poderia também deixar, soltar isso e ir embora. Quando? Respira profundo. Mais uma vez. Muito bem. Então, agora, respira bem. Deixa tudo isso que a gente falou fazer efeito, tá? E eu vou deixar mais uma frase com você para você meditar nela. Então, repete comigo. Quem eu sou, eu estou me tornando agora. Quem eu era, já não sou mais. Mais uma vez. Quem eu sou, eu estou me tornando agora. E quem eu era, eu já nem sou mais. Mais uma vez. Quem eu sou, estou me tornando agora. E quem eu era, eu já nem sou mais. Respira profundo. Hum. Ai, ai. Muito bem. Vou deixar uma dica para você. Se você quiser, pode meditar olhando para essa plantinha, tá? Acha a imagem dela. E ela, por si só, já traz um efeito terapêutico apenas de olhar para ela. Tudo bem? E você pode repetir essa meditação quantas vezes você quiser, não tem problema. E o último recadinho que eu tenho é que eu sou terapeuta floral. Se você tiver alguma dúvida, pode me contatar. E se você estiver aberta e disposta e com vontade de passar por um processo de terapia floral, pode entrar em contato comigo, que eu terei prazer em atendê-la. Tudo bem? Muito obrigada. Namastê.